Só deixa na tela do 20 aí, sobre a operação. Quando eu tô aqui nessa tela não aparece tá chegando convite, né? Não, aparece, vai te dar uma mensagem. A gente tem que sair pra. Não sei. Então, mas eu tava ali na apresentação, a que eu entrei aqui já tinha um. Será que tá com o nosso som aqui, né? Só clica aqui, só tentar encher os aqui. Quer deixar sem som? Com som. Mas aí tá. Não, agora tá com. Agora? Tava com cheiro assim. Pergunta se o pessoal tá ouvindo. Pessoal, como que tá o áudio aí pra quem tá online? O pessoal pode assinar a chamada. Pode assinar a chamada ali no chat. É só um convite, só para a pessoa, tá? Eu posso ir autorizando por aqui, eu acho. Bom, eu acho que nós vamos começar a apresentação. Já são 1h10, né? Então hoje são dois itens da aula, né? Primeiro, um relato de caso de uma revista British, né? Acho que o NAS mandou um mês atrás. E depois alguns casos também que o NAS tinha enviado de um blog de eletros sobre algumas outras coisas químicas agudas aí, realmente relacionadas ao DAC, certo? Então a gente vai começar a aula agora, com essa primeira apresentação, o primeiro relato, certo? E eu vou apresentar aqui no meu usuário, mas nós estamos aqui para discutir. Então, pessoal, como o professor falou, hoje são 2 tipos de abordagens. Meu nome é João Pedro, eu sou o R1 aqui do Clínicas da Medicina de Emergência. E eu vou começar trazendo esse exposto que ele aborda como uma confusão no eletrocardiograma, que ele chama de carrossel devido a colocações errôneas dos eletrodos, o que muda as derivações e pode levar a um diagnóstico
errado e até intervenções desnecessárias ao paciente. Deixa eu ver. Consegue? Então, esse é o caso que ele expõe lá. É um homem na casa dos 60 anos, com história de hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, DAC estabelecida e intervenção coronária recente. Ele apresentou-se ao hospital com dor torácica recente, com algumas características atípicas. Ele foi submetido à colocação de um stent farmacológico na coronária direita 6 semanas antes desse acontecido, quando apresentou estenose de 90% da artéria coronária média direita, além de estenose de 90% da descendente inferior em apical distal. A intervenção da coronária direita transcorreu sem intercorrências, sem estenose residual. Mas uma lesão apical na descendente anterior falhou na intervenção da coronária. O paciente alegou cumprimento estrito da terapia antiplaquetária dupla e seu exame físico e a troponina inicial estavam normais. Ele expõe, então, um eletro de 12 derivações na admissão, que mostrou um discreto supradesibilhamento de ST e novas ondas Q nas derivações inferiores, na figura A. E ele tem um eletro antes, com a linha de base do paciente na figura B, e ele vai comparar, então, as alterações relativas a um infarto do miocárdio da parede inferior recente devido à oclusão aguda do stent da artéria da coronária direita. Então, esse é o eletro da linha de base do paciente. Ele tem uma frequência ali entre 70, mais ou menos. Tem um eixo aqui, como a gente pode ver em D1, D2, AVF, dentro dos limites. É um ritmo sinusal, a gente observa a onda P na D1, D2, AVF, onda P positiva. E esse é o eletro que o paciente tem de 6 semanas antes do acontecido. Ele Então, esse é o eletro prévio. A gente começou a avaliação aqui no caso, um eletro prévio na época da angioplastia, da CD, né? E da tentativa da angioplastia do diágrafo não deu. Nessa época, o ritmo era claramente sinusal, o eletro, a princípio, não tinha critérios de sobrecarga, eixo era normal, e a princípio não tinha evidência também de zona inativa no eletro, né? Esse é o eletro anterior de 6 semanas atrás, é isso não? Isso. Ele expõe também já o eletro do paciente, que vem com as seguintes alterações, um supra em D2. Tá, só um pouquinho. Agora esse é o eletro de agora. Esse é o eletro da admissão de agora do paciente, com a nova dor torácica. Só volta no anterior, então o anterior era bem normal. E o próximo? Agora, o próximo, vamos analisar o próximo de acordo com a nossa sequência. Isso. Então, a frequência cardíaca está quanto? A frequência aqui vai estar um pouco abaixo de 60, né? 300, 150. Provavelmente, talvez, nos intermédios, bloqueadores, né? Ela já tinha uma frequência baixa no eletro também? Às vezes eu vou comparar. Já estava a mesma frequência, quase. Um pouco abaixo mesmo, mas aqui um pouco mais. Então, vamos pro próximo. Então, tem onda P? Tem onda P aqui. Qual é o eixo da onda P? Nesse eletro aqui, o eixo está entre mais 30 e mais 60. Então, ele é negativo em D1, a onda P? Aqui eu achei ela um pouco isodifásica na D1 e achei ela mais negativa em D2. E a VF está negativa? Está negativa. Então, AVF é negativo e D1 é isodifásica, né? E, então, esse eixo, ele não está entre 0 e 90, certo? Porque ele é negativo em AVF e também isodifásico em D1. Se ele fosse isodifásico em D1 e ele é negativo em AVF, ele estaria onde esse eixo? Isodifásico em D1, que é mais 30. D1 é 0, né? Isso, D1 é 0. E negativo em AVF, ele estaria mais para a direita. Então, se ele é isodifásico em D1, ele não está nem mais para a direita nem mais para a esquerda em D1, né? Ele está, na verdade, o eixo, ele está em menos 90, provavelmente, né? Certo? Sim. Porque D1 é positivo de 90 até menos 90, certo? E o eixo em D1, ele seria perpendicular a 0 graus, para estar isodifásico em D1, certo? Então, esse eixo aí, para ele estar isodifásico
D1, né? Ele está onde? D2 ele é negativo? D2, é. D2 é negativo, né? Então, ele também está lá para cima. É um eixo que deve estar em torno, né, de menos 90, certo? Menos 90, porque daí corta perpendicularmente 0 graus, né? A linha de 0 graus, menos 90 lá em cima. Então, seria isodifásico em D1, e é negativo em AVF, e é negativo em D2, ele deve estar um eixo menos 90, né? É um eixo não usual para a onda P, certo? Concorda? Sim. E a gente vai ver em AVR, ele deve ser positivo, olha lá. Por quê? Porque AVR, né? AVR é positivo em menos 150, né? Até, menos 150 é o eixo de AVR, e ele vai ser positivo entre menos 30 até o outro lado ali, que vai variar em 150 graus, né? Mais ou menos 150 para baixo e menos 30 para cima. Então, ele está positivo em AVR. Então, menos 90 ele é positivo em AVR, né? Porque a AVR vai ser positivo de menos 30 até lá embaixo, em aproximadamente 150 graus. Então, esse paciente aí desculpa, 120, né? AVR, 120 eu estava menos 30, ele tem um eixo em menos 90 da onda P. Então, não é uma onda P sinusal, se a gente fosse avaliar, certo? É uma onda P não sinusal. O que chama atenção nesse traçado, que às vezes a gente, se não fizer a sequência, a gente não capta, é que a onda P do outro elétrico era uma onda P sinusal. Então, aqui nós teríamos um ritmo material, né? Certo? Daí PR é normal, e aí segue na tua investigação aí. O PR, então, normal, o QRS estreito, né? Negativo em D2, positivo em D1, negativo em AVF. Tem aqui um intervalo QT. Tá, mas o eixo é para onde, então? O eixo aqui, ele está positivo em D1, negativo em D2, negativo em AVF, ele vai estar desviado para a esquerda. Para a esquerda, né? Ele está positivo em D1, negativo em D2, né? D2 ele é positivo até menos 30, mais ou menos, né? Sim. Então, nesse caso aí, nós temos um eixo que está desviado para a esquerda, né? Mas entre menos 30 e 90, né? Um pouco acima de menos 30, porque ele é negativo em D2, certo? Um eixo assim que, no lugar que ele é um pouquinho acima, né, de menos 30, um eixo também desviado para a esquerda, diferente do eletrobreve, né? Diferente do eletrobreve. E a outra situação, que o outro eletrobreve era normal, né? Olha lá, volta lá. Eixo lá era D1 positivo, D2 positivo e ABF positivo. Né? Então, volta esse é o novo, né? Então, ele também mostra aí, em AVF e D3, uma possível onda Q, D2 de AVF, né? D3 até mais uma resinha, uma onda Q, né? Entendeu? Então, teria uma onda Q bem significativa, e o que chama atenção também, grande, né? É que tem esse pequeno supra ali, que ele chamou, né? Onde ele chamou em D2? Em D1. Em D1, né? D1 e D2, assim, que meio, né? Normalmente a gente procura supra em segmentos, né? Então a gente vai procurar um supra em derivações inferiores. Então, para a gente considerar e validar o supra, ele tem que estar em duas derivações, pelo menos, contíguas, né? Então esse supra, ele aparece mais em D2, né? D3 e AVF não aparece muito e D1 é meio estranho também. Então não parece ser um supra contíguo, né? Sempre levando em consideração que, às vezes, a gente tem na parede inferior, né, principalmente algumas alterações de DC que não são muito perceptíveis, né? Mas como a voltagem do D3 e AVF é normal, né? A gente poderia ter, então, não dá para o doutorado, a história da biblioteca esquerda, não dá para desconsiderar, a gente tem que ficar repetindo esse elétron, né? Para ver se surge supra, mas isoladamente, né, um supra de D2 aí, né? Ele chama atenção, a gente vai repetir elétron, mas ele não puxa nenhum diagnóstico, assim, de alteração segmentada inferior, né? Mas agora, tem que considerar que tem onda Q em D2 e tem onda Q em AVF, daqui a pouco só a morfologia ali do AVF não aparece o supra, mas também que é uma morfologia um pouco convexa, né, do AVF, do SD.
Então, daqui a pouco, aquele ST do AVF, ele pode ser, né, ele pode ser um suprir que não aparece direito, né? Quer dizer, uma operação de visualização que não se evidencia como supra. Mas, via de regra, é difícil uma interpretação. Então, a gente está vendo várias coisas que são diferentes do elétron anterior para cá. Isso a gente pode considerar como uma alteração dinâmica, né? Poderia considerar como dinâmica. Poderia, né? E aí, se a gente considerar isso, ele teria o que acontecido ou não? Aí, não, mas teria acontecido provavelmente uma oclusão, talvez naquele state da CD, né? Sim. Porque a gente tem uma zona inativa nova em território da polar direita e a gente tem onda Q, certo? E aí isso pode ser significado que nesse período de 60 dias pós-state, esse state tenha ocorrido, né? Isso acontece principalmente em pacientes que não usam direito de agregação, né? Nos primeiros 30 dias, principalmente. Depois do pós-state, mas a princípio ele vinha usando, né? É um caso de como se tivesse dado certo. Só para a gente interpretar melhor, assim, e na parede anterior não mudou nada. Volta ao elétron antigo. Ó, a parede anterior das pré-cordiais ali, né? Vamos dizer, da parede anterolateral, das derivações pré-cordiais, DV1 a V6, o elétron está exatamente igual. Certo? Então, às vezes, a gente também vê na isquemia, por exemplo, algumas alterações. Não tem supra inferior, eventualmente tem alguma correspondência, né? Possa fazer uma imagem espelho de T2, né? Que queira dizer alguma coisa posterior. Ou posto-lateral, como vocês falam. Ou eventualmente V5 e V6, né? Que território inferior até uma pontinha na lateral, também na lateral. Então, chama atenção, né? O QT da normal, aí tu ia complementar a investigação? Achei um pouco alargado. Um pouco alargado, né? Visualmente, a gente olha quando o QT está acima de 50% do RR, né? Mas ele está no limite, assim, né? Não sei se ele contabilizando, não parece, né? Tem um QT... Onde diz que tem que fazer o cálculo, né? A fórmula de vazio, mas olhando assim, normalmente o QT é 40% do intervalo RR. Mas quando ele é acima de 50% ou mais, a gente suspeita que o paciente tenha QT longo, né? Se ele ocupa 50% do ciclo das do ciclo cardíaco do RR, intervalo RR. Então, chama atenção, né? Então, quando a gente olha esses elétrons com essas alterações estranhas, a gente vai repetir, né? Nesse momento já pediu troponina, já estava falhando, vamos repetir elétron de novo. Agora, ele tinha dor torácica. Num paciente isquêmico. Chama atenção que é uma situação que a gente teria que levar em consideração que possa ser isquêmico mesmo, agudo, né? Agora, mudou muito o eixo. Quando muda muito o eixo, uma zona inativa, como uma onda Q inferior, pode mudar o eixo. Mas tem que ser, olha só, é muito grande esse lance. Mas mudou também o ritmo. Porque aqui o ritmo material é tópico. Então, o que a gente tem que suspeitar quando olha um elétron desses, muitas vezes, é que possa, muitas vezes, ter algum erro de funcionamento também, né? Então, na sequência, o João vai comentar como é que foi a avaliação. Mas, a princípio, o paciente isquêmico vamos considerar. Vamos repetir elétron, vamos observar, né? Segue aí. Nesse caso, ele não aborda as medidas terapêuticas. Sim. Porque o paciente ele só vai mostrar o porquê dessas alterações no eletro do paciente. Então, aqui, como o Gazzoni comentou um pouco, eu coloquei as duas imagens separadas, eu reportei aqui para a gente conseguir observar mais de perto as alterações. Esse primeiro D2 é com um eletro trocado, que a gente pode observar aqui o supra do ST, o que não tinha antes. Como assim? Então... Aqui, ó, não, esse é o anterior. Esse é o anterior, não... O de baixo... Já deu um diagnóstico aí pro pessoal, né? Então, o de baixo é o eletro antigo. Isso. E o de cima é o eletro novo. É aquele eletro que a gente estava olhando. O eletro novo com uma suspeita de zona inativa e supra-ST. Né? Esse D2 é esse aqui, ó. Eu só reparei pra... São muito diferentes, né? Então, poderia ter acontecido do mesmo pro outro, que se fechasse aquele state e fizesse um infarto inferior, poderia até dar uma zona inativa no supra nessa região. Né? Mas mudou várias coisas, né? Mudou também o da P, né? Então, o diagnóstico aí, né? Que o João já deu aí, pode ter havido troca de cabos de eletrodos, né? Isso.
Então, aqui ele tenta mostrar o esquema que foi feito com o paciente e o porquê que ele chama da confusão em carrossel no paciente. A primeira figura A, ele mostra os eletrodos colocados corretamente, em que D1 faz uma leitura aqui do braço direito para o braço esquerdo, em D3 do braço esquerdo à perna esquerda, e D2 da perna esquerda ao braço direito. Então, a bipolaridade aqui é no lado esquerdo do paciente. Então, a gente encontra essa leitura naquele eletro que eu mostrei antes. Aqui, quando faz uma rotação dos eletrodos em forma de carrossel, que eles chamam, né, porque gira em sentido horário, os vetores eles vão ser lidos ao contrário. Então, antes do que era positivo vai ficar negativo e vai mostrar essas alterações. Outra coisa que ele compara aqui é que esse D1 e esse D2, a leitura aqui nesse D aqui, a leitura negativa do que mostra na imagem C de D1, devido a essas alterações, porque o vetor aqui, ele vai ao contrário do que ele era lido antes, quando os eletrodos estavam posicionados corretamente. Então, aqui em D2, ele observava algo que chegava até ele, depois que se inverte, essa flecha em vermelho seria o vetor, então é ao contrário. Então, se lê aqui na imagem C, em D1, como positivo, é a leitura aqui na imagem D, em D2, negativo, devido à troca dos eletrodos aqui no paciente. Então, é isso que ele tenta mostrar. A inversão aqui dos eletrodos com alterações dinâmicas no paciente devido ao posicionamento errado, e não ao cometimento, uma oclusão, uma aguda do paciente de fato. O que é interessante nesse caso é que a troca de derivações mais comum que a gente conhece é aquela troca que troca o braço direito pelo braço esquerdo, que daí fica com D1 e a VL negativos, né, que daí muda todo o eixo, né, para a direita. E o interessante é que aqui é o contrário, ele trocou, na verdade, uma inferior, né? Ele trocou, na verdade, o braço esquerdo pela perna esquerda. Então, essa alteração de troca de eletrodo, ela não é mais comum, porque geralmente quando tu troca o braço para o outro, e não o braço para uma perna, né? E aí causa uma confusão maior, e nesse caso, mais ainda, né? Porque na primeira olhada, no caso, tu não vai dar muita bola para onda P, e tu vai ver que aquela zona nativa ali, tu vai achar que fosse isquêmico mesmo, né? Que é um paciente com histórico, e que mexeu na cerebro. Então é bem desafiador mesmo esse caso, você tem que repetir eletros, conferir os eletrodos. Mas a dica, muitas vezes, é a seguinte: as derivações precordiais não mexeram nada. Né? Então, quando tu troca eletrodos periféricos, que é o que tu troca geralmente, geralmente não mexe nada nas derivações nas precordiais. E quando tem uma alteração sem perfil elétrico, muitas vezes tem alguma alteração também nas precordiais. Pode ter, né? Mas não quer dizer que não possa ser. Mas já é uma dica. E a onda P aqui, né? Que a onda P é negativa, né? A onda P, ela muda a onda P. Então tem que dar o cara tem que fazer uma oclusão e ainda fazer um ritmo teletrópico. Então, chama atenção de onde já pode diagnóstico que está trocado. Mas para repetir o eletro, né? Porque provavelmente pode ter acontecido isso. Pode seguir. E aqui no caso ele não troca só uma perna com o braço, ele troca de forma contínua. Ele gira tudo, né? Ele troca ali ele bota a perna esquerda no lugar do braço direito, ele bota o braço direito fica no braço esquerdo, e aqui o braço esquerdo fica no local da perna esquerda, né? Ele faz um giro horário, é isso? Isso. Um giro horário. Sentido horário com todos os eletrodos. Isso, ele faz um giro horário. Isso aí. Então, aqui só aumentado para a gente conseguir observar, então, as alterações da morfologia da onda P, né, que vem negativa aqui, e o supra em D2 devido à alteração dos eletrodos no paciente em forma de carrossel ali no sentido horário. Aqui ele mostra também que, assim como o D1 faz a leitura negativa em D2, aqui ele mostra que a VR na posição correta dos eletrodos é a mesma coisa que a VF na posição errada dos eletrodos. Isso porque o eletrodo que estaria lendo num lugar está lendo o mesmo sinal em outro lugar, então muda o padrão do elétron, mas faz o mesmo traçado.
Aqui eu trouxe de novo o mesmo eletro. Esse daqui é o de antes, então, que a gente conseguiu observar o ritmo sinusal do paciente com P positiva, sem desvio de eixo ainda. E para chamar a atenção, então, para troca de bipolaridade dos membros, o que faz a rotação do eixo do paciente, a alteração dinâmica de onda P e a elevação do supra-ST ali no ar. E como o Gasone comentou que eu ia falar antes, depois, no caso, as precordiais não se alteraram. Aqui houve uma inversão também de onda T, com um leve supra aqui em D2. Ele cita um supra em T1 também, que eu achei bem difícil de visualizar assim. Se você pegar aqui a linha de base, dá para ver que está um pouco elevado, mas bem discretamente. E a onda P aqui bifásica na V1. O D1 ali seria o quê? O D1 volta na figura lá, só para descobrir o... Não, esse aqui? O D1 ele está fazendo a leitura do braço esquerdo com a perna esquerda, que está eletrodo daqui assim. O D1 seria mais ou menos um D3, né? Isso. Só que, como na verdade essas derivações aí, elas levam em consideração todo as periféricas colocadas, né? Então, essa alteração que teve na D2 e D3, ela teve essa Q e esse suplinha que não tem nas outras que seriam correspondentes, né? Mas porque é a soma geral da troca dos vetores que acaba deixando esse supra, né? Esse supra em D2, ele não aparecerá no elétron normal, né? Mas, embora ele esteja ocupando uma derivação parecida, né? E como os eletrodos trocados são apenas dos membros, ele mostra que as precordiais estão inalteradas. Então, é uma outra suspeita para você ver se há eletrodos trocados, porque as precordiais estão sem alterações dinâmicas ou difusas. Então, ele conclui que aqui, eu citei aqui que na derivação AVR e AVR é idêntica à AVR do elétron anterior, e a derivação AVR é idêntica à derivação AVF da linha de base, e a derivação AVF é idêntica à AVR da linha de base. Isso porque girou os eletrodos, girou-se o que se passava em AVR, passou-se a AVR consequentemente. E essas derivações são derivações unipolares, né? Que dependem só delas. Então, se o AVR está no lugar do AVF, ela vai ser o contrário, que não necessariamente vai ser o que a gente estava comentando no D2, né? Porque aquela alteração de Q, ela não aparece no elétron normal nem como derivação, mas porque são derivações bipolares que acabam envolvendo todos os eletrodos, né? Isso. Então, por exemplo, o D1 aqui, ele faz uma leitura bipolar entre os braços, enquanto o AVR faz uma leitura do eletrodo focal do membro, por isso que nós vamos citar. O posicionamento incorreto do eletrodo é um problema comum e provavelmente subestimado. Acontece em cerca de 0,4% a 4% dos registros dos elétrons na prática clínica e até mesmo em alguns estudos científicos que são publicados. Devemos suspeitar da presença de inversão em outro deslocamento do eletrodo quando os traçados do elétron mostram ondas P negativas, que a gente comentou ali antes, onde deveriam ser ondas Q ou ondas R positivas, inesperadas, derivações de membros com registro de linha plana, derivações parecendo idênticas ou reflexos entre si, e o QRS dramaticamente diferentes, morfologias comparadas com gravações anteriores. Então, o paciente tinha um eletro anterior que permitiu se comparar com o da admissão do paciente, e a verificação dos eletrodos e sempre repetir o eletro de forma correta pode prevenir abordagens cardíacas, abordagens médicas e tratamentos cardíacos que não sejam necessários. No caso desse paciente, se ele tivesse com os eletrodos corretos, ele mostra uma alteração dinâmica com supra-DST, ondas P negativas, uma área de inativação. Só que não é algo que está acontecendo com ele devido a uma oclusão arterial, mas sim devido ao posicionamento errado dos eletrodos. Algo mais? Não, eu vou acho que é isso aí, ficou bem claro, né? Você tem produto, ler. São dicas para a gente ver, né? Que quando acontece, né? Isso não é tão incomum, né? Isso é muito comum trocar derivações aí, mas quando a gente faz o eletro em lugares que não é a mesma pessoa que faz sempre, por exemplo, né? Ou o mesmo grupo, né? Aqui no Clínicas é mais difícil, porque o pessoal do eletro é bem treinado para colocar sempre a mesma organização no mesmo lugar os eletros, né?
Mas o eletrovolante que a gente acaba fazendo muitas vezes, quando não tem rapidamente expressão do elétrico, somos nós que fazemos, né? Então isso às vezes a gente já pode se enganar, que não está acostumado a fazer toda hora. Então é importante a gente ter uma consideração. Toca a ficha. Então agora eu vou abordar alguns elétrons com alterações na onda T e que podem ser relacionados ou não com oclusão e infarto do miocárdio. É um bloco que estuda eletrocardiograma e ele expôs alguns casos e comparou as alterações da onda T e os procedimentos que foram feitos. Então, aqui, rapidamente, a onda T, ela tem uma morfologia côncava e assimétrica, né? Ela tem uma ascensão gradual, então a parte inicial dela leva alguns quadradinhos a mais para terminar, e uma descida rápida, então isso faz com que ela seja assimétrica na sua morfologia normal dela, sem estar alterada. E uma altura que vai ser relacionada ao complexo QRS que antecede ela, né? Então, a gente sempre vai comparar a onda T com o QRS que acompanha ela, e não ela isoladamente para definir se ela está articulada, aumentada de tamanho ou não. Qual é a relação com o QRS mesmo? A onda T geralmente é igual ao tamanho. Isso, é porque nas amplitudes com T geralmente menor que 5 milímetros nas derivações do membros, aquelas que a gente viu no outro estudo ali, né? A VEC, a VF, a VL, a D1, D2 e D3. E as derivações precordiais, as V, ela é menor que 10 milímetros comparado com o QRS dessas derivações. Normalmente ela é menor do que o vetor do QRS. Né? Geralmente, isso, ela é menor do que... Ela geralmente é normal quando é menor que 5 milímetros. Ela é 5, então, só para isso tem que ficar. É 5 milímetros menor nas periféricas e 10 milímetros menor nas precordiais. Não é uma razão 50% menor, o que ele coloca aqui é que é 5 milímetros menor. Então, se o QRS na precordial tem 10, a onda T vai ter 5. Se na precordial o QRS vai ter 15, vai ter 5 onda T. Geralmente. É a relação com o QRS. De soma. Né? Tem lugares que falam de percentual, né? Que seria geralmente em torno de 50%. Né? Eu acho que isso aí está mais preciso. Sim. É o que ele expõe ali na explicação dele. Né? E ele aborda algumas causas de elevação da onda T, entre várias outras que existem. Alguns exemplos é uma variante normal, devido a uma regularização precoce, um secundário da despolarização anormal, um bloqueio de ramo esquerdo na hipertrofia do ventrículo esquerdo, e uma anormalidade da regularização primária, como a gente pode ver tanto na oclusão do infarto do miocárdio causando alterações dinâmicas, ou na hipercalemia, que a gente conhece as T articuladas da hipercalemia. Então, a elevação da onda T é um sinal precoce quando a gente trata de oclusão e alterações dinâmicas, porque geralmente quando o paciente chega no hospital ou para o atendimento e a gente vai fazer o primeiro exame, essa onda T já deu lugar à elevação do segmento ST, mas ela pode também estar associada à depressão do ST junto com as T's hiperagudas. Ondas T's altas foram característica marcante no estágio inicial do infarto do miocárdio. Ali, geralmente, nas 3 primeiras horas, elas costumam aparecer. E a elevação do ST e alterações significativas do QRS estavam ausentes nas primeiras horas. Depois, essas T articuladas, elas dão lugar à elevação do ST e tendem a desaparecer. Então, atualmente, quando a gente vê um infarto com supra, alterações hiperagudas da onda T são difíceis de ser encontradas porque, às vezes, o paciente chega já numa janela que já se passou do tempo em que as ondas T estão apresentáveis no eletro e já deu lugar ao supra de ST. E as ondas T hiperagudas e a depressão do ST são recíprocas, podem ajudar a identificar um infarto inferior ou lateral sutil que ainda não tem critérios de supra, né? Então, são achados que corroboram o diagnóstico de alterações dinâmicas na oclusão e infarto do miocárdio, às vezes, quando o paciente chega cedo e ainda não tem elevação do ST. Agora, então, ele traz uns casos, é uma história bem sutil, assim, que ele coloca, ele não explica muito da vida do paciente. Ele coloca aqui que um paciente de 45 anos vem com 3 horas com dor no peito e tinha sinais vitais normais. Aí ele expõe o primeiro eletro que ele tem na admissão, né?
Então, aqui a gente pode ver que tem uma frequência um pouco baixa também, vai estar batendo em uns 60. Ele tem um eixo com um QRS positivo em AVF, positivo em D2, isso de fase em D1, está entre 30 e menos 90 graus. Ele tem aqui um padrão de hipertrofia de ventrículo esquerdo, né, que a gente pode perceber as ondas do QRS altas, elevadas, que é aquele, quando a gente vai fazer o Sokolov lá para hipertrofia de ventrículo esquerdo. E o que ele expõe nesse achado aqui do eletro do paciente são as ondas T apiculadas, né, com uma base larga, um ápice estreito, um pouco pontiagudo e a elevação do segmento ST. E aqui ele compara que, geralmente, em D3, isso é menos comum, e quando aparece, corrobora mais com o achado, e ele mostra que a elevação da onda T é maior do que a onda negativa. Vou comentar alguma coisa? Então, a impressão desse eletrocardiograma lá no estudo é de que havia hipertrofia de ventrículo esquerdo, com alterações dinâmicas aqui, elevação de ST e T acumulada, associadas à oclusão e infarto do miocárdio agudo. Foi aberto o laboratório, foi feito dosagem de troponina, ela veio inicialmente 400 e depois teve um pico de 38.000. Foi feita terapia de revascularização, colocado stent, e o que ele aborda após a revascularização é a inversão da onda T, né, que antes era articulada, mostrando que isso é um sinal agudo. Logo depois da terapia de revascularização, a onda T inverteu, continuou aqui com o supra, mas sem a T articulada, né? Como o infarto agudo ali é uma alteração dinâmica que pode se haver oclusão total ou depois a revascularização parcial antes de ser abordado pelo cateterismo e angioplastia, isso pode ficar variando. Então, o paciente, às vezes, ali na sala, ainda sem tratamento, ele pode variar com ondas T articuladas e supra de ST na sala de admissão. Isso porque a coronária pode estar abrindo e fechando sem ter sido tratada ainda, né? Então, devido à dinâmica do processo do infarto e oclusão das artérias. Só vamos dar um primeiro olhar. Ele não mostra o eletro prévio desse paciente. Não. É difícil, né? Porque o paciente que já tem hipertrofia, a gente fica sempre na dúvida, né? Se daqui um pouco esse ST também ele é secundário à hipertrofia. Né? Agora, essas coisas importantes, porque a onda tem muito articulada, né? Muito grande, né? E isso chama a atenção, né? Até em relação ao QRS. Né? Ela parece porque na verdade o V3 ele não é tão grande, ele parece estar junto do QRS e do D2 ali, né? Então, tem dificuldade de saber onde é que termina o V3 ali. Aqui dá para ver. Aí dá para ver melhor. Então tu vê que o ST está mais amplo que o QRS, bem mais amplo que o QRS. Com dor no peito. Olha, de qualquer forma, né, nesse contexto da T hiperaguda aí, a gente ainda não tem um supra-ST característico, né? E a gente tem só a onda T hiperaguda e com dificuldade de valorizar esse supra aí, né? Ele chegou a valorizar o supra ali da interpretação dele, o supra só o acoplamento da dele. Não, ele aborda mais o acoplamento, né? Porque na verdade tem uma mistura aí do acoplamento da dele com a hipertrofia que esse paciente talvez tenha, né? Porque ele tem critérios de hipertrofia no eletro, né? Com hipertrofia sobrecarga, né? Então a gente vê ali, por exemplo, V5, V6 aqui. V5, V6, que chega a fazer o critério de Sokolov, ele preenche o Sokolov? Não, ele não usa esse critério. Mas de qualquer forma, temos que pensar também sempre em hipergaleria, né? Isso aí vale a pena pedir potássio junto, mas de qualquer forma, quando a gente contou no peito, ainda mais, né? A gente tem que avaliar. Isso aí pode ser rapidamente, às vezes, fazendo uma galiometria com potássio, né? A gente já tem rapidamente um resultado para tentar diagnosticar diferencial quando a gente está na dúvida, né? Porque
a gente olhar os casos é mais fácil, mas na hora a gente fica reticente, né? Mas quando a gente tem um paciente com dor, com essa alteração, tem que ir para a mesa, né? Para fazer o diagnóstico diferencial, né? Das coisas. Mas aí, na sequência, ele faz uma evolução do contexto ali, né? Aí, o padrão de supra-convexo, ele fica mais claro, né? Com a inversão, né? E isso acontece muitas vezes na evolução do infarto, né? O primeiro ele supra, né? Ele apicula a onda T, ele supra, e depois ele inverte a onda T, né? Aí até parece um padrão de plus-minus, né? Que é do Ellis também, né? Não sei se já tem onda inativa, né? Volta na época anterior, a onda R, né? Tinha um pouquinho de onda R ali em V2, V3, e na sequência tu não tem nada de onda R, né? Se for ver ali, ó, diminuiu mais, então já tem onda inativa, né? Então esse contexto aí, pós-cateterismo, é difícil de trabalhar, isso parece ser a evolução do infarto mesmo, né? Do que propriamente, é difícil dizer que tem critério eletrocardiográfico de revascularização ainda. Ele considerou isso? Considerou. A artéria superior com 99%. Se a gente considerar que a temperatura, ela é uma isquemia que está acontecendo antes, que pode ser a primeira manifestação do infarto. E nesse caso, a gente tinha lesão oclusiva, né? Porque a gente teve uma revolução eletrocardiográfica com inativa e supra, e a gente teve também troponina, que a gente não comprovando. Agora, isso aí, né, no meu entender, ele está mais no contexto de até evolução de infarto do que propriamente um contexto de característica eletrocardiográfica de reperfusão. Que normalmente a gente considera a característica quando o supra diminui 50%, né? Esse é o critério clássico de reperfusão. Agora, obviamente, mudou, né? Ele tinha uma onda ventricular que é assim. Agora, isso pode ser só a evolução do infarto, né? Entendeu? Porque aí tem supra, e no outro não tinha muito supra. O outro tinha um apiculamento da onda T, né? Tu tinha, na verdade, uma elevação de ponto J com apiculamento da onda T, né? Mas o segmento e o ponto J já super nivelado, né? E aí tu já tem um supraconvexo, né? Mais característica de isquemia também. Fico um pouco na dúvida, mas também não vai mudar muito. Aquela era uma onda temperatura. Com certeza que deveria ir para o cateterismo. Né? Acho que é o mais importante. E a evolução eletrocardiográfica mostra que isso era um infarto. Né? Tem coisas que às vezes é difícil a gente dizer. Né? Ele traz poucos dados também do paciente. Ele não traz exames. Alguns casos ele teve troponina. Porque não diminui, o supra era principalmente, talvez V3 sozinho ali, mas ele tinha mais apiculamento, né? Sim. Então, essa alteração eletrocardiográfica do abriu a artéria, que inverteu a T, pode também ser a evolução do infarto, né? Então, vai dar o mesmo aqui, porque é um paciente isquêmico, né? Tinha tipo cateterismo. E a PL identificada como assim, poderia ser alteração cíclica ou nada a ver? Vamos ver o primeiro eletro, tá? Bem crédito. Pois é, aí, o que eu vou te dizer? Tu vê que a inferior, volta no outro eletro, tu vê que AVF e D2 tem um pequenininho supra ali, tá? E D1 e AVL, nesse primeiro eletro, o AVL já tem uma retificação desse T. Todo lugar que tem retificação desse T, a gente tem que pensar que pode ter CNA junto, né? E aí tu vê ali, né? Olha, o AVL tem um pouquinho de infra-retificação mesmo nesse primeiro eletro, né? Agora, vai no segundo. No segundo, também. Então, assim, eu não sei se isso poderia ser uma situação de imagem no espelho, um comprometimento de parede inferior associado, né, porque às vezes o cara tem uma lesão inclusiva também nas artérias, né? Depois a gente vai ver o cateterismo, tem o diagnóstico ali, mas realmente, olhando o eletro, só que seria um infartão, né? Que estava pegando
tanto parede anterior quanto a parede inferior. Ou se daqui a pouco isso é um padrão de inferior de progressão precoce, inferior, né? E que aquele SD retificado de AVL pode ser até uma isquemia associada, né? Porque pega a parede anterolateral, né? Volta no primeiro eletro lá e volta no outro. Então, na verdade, às vezes o AVL pega um pouquinho, né, da parede ali lateral toda, né? Mas ele foi pro CAT, irmão? Foi pro CAT. E aí o CAT? Descendente anterior. Só... Sim, mas tinha mais alguma outra alteração? Ele não comentou? Não, só cita 99% anterior e esse é o último dessa. Isso. Porque às vezes um pão grande, a sinistro geralmente é a principal artéria, né? Mas que não pega geralmente parede inferior. Mas daqui um pouco tinha um comprometimento com outra artéria, ou mas bem observada, né? Tem essa alteração de AVL que não tem dedo, então é só numa equação, não se valoriza tanto, mas a gente conseguia ver que tem mais esquerda de 2D3. Então aquele suprimento de 2D3 eu fiquei na dúvida. Tá? É um eletro capcioso, teria que saber o resto do diagnóstico, né? Ele quis focar mais na outra alteração, mas realmente. Tem outras lesões. Ele focou na inversão do proteína com a vascularização ali, né? Vamos botar mais um? Esse aqui, então, é um paciente de 75 anos, hipertenso, há 4 horas com dor no peito e náuseas com sinais vitais normais. Esse é um eletro anterior do paciente, não é da chegada. O paciente bem bradicárdico já anteriormente, com aqui um eixo dentro de mais 30 ali, menos 90, com onda P positiva, então um ritmo sinusal com D1, D2 e AVL. Não sei se dá para enxergar lá, mas aqui dá para ver que tem algo positivo, né? E o eletro da chegada do paciente com as alterações. Ele mostra aqui, ele foca numa inversão da onda T em D1, inversão de onda T em AVL, em V2, e nas paredes inferiores, ele mostra uma T aumentada de tamanho, mas não uma T acuculada, uma T mais aberta aqui, com a base mais larga, e o ápice também mais côncavo, né? D3 em AVF. E a depressão aqui do ST... Não, é que aquele primeiro eletro é o anterior do paciente. Esse era um caso que tinha o eletro anterior. O blog, às vezes, ele botou os casos meio que nos confundem a cabeça, assim, né? A gente geralmente está acostumado a avaliar o caso como o primeiro eletro que ele chegou, né? E depois de buscar o antigo. Nesse caso, ele mostrou o antigo antes, né? E daí, no novo caso, chama atenção no novo caso, aí se a gente for ver a frequência, qual é a frequência cardíaca aí? Aqui vai dar quase uns 300, 150, 75... bem baixo. Ele parece ter uma espícula atrial ali, né? Ele parece ter um marcapasso com estimação atrial, né? Que ventricular não, que não impede a avaliação do ventrículo. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje em dia, né, tem muitos marcapassos ventriculares que acabam tendo uma espícula bem pequenininha que não tem espícula, né? Porque estimulam bipolar a baixa voltagem hoje em dia. Nem sempre todos os marcapassos estão programados com espícula unipolar ou com uma voltagem maior. Às vezes uma voltagem bem pequena, para gastar menos bateria. E aí tu não consegue ver direito. Mas nesse caso tu deu uma espícula atrial ali, né? Sim. Então tem uma estimulação atrial. Não sei o tipo de marcapasso dele ainda, porque eu não sei, mas a princípio é um marcapasso que está comandando o átrio, né? Dificilmente tem só o marcapasso com cabo atrial, então ele comanda o ventrículo também. Então daqui a pouco ele está estimulando o átrio e sentindo o ventrículo. O ventrículo está só de backup ali, né? Agora a frequência cardíaca, só que daí tu tem uma frequência cardíaca mínima do marcapasso, tudo certo. Nesse caso está bem lento, né? Ele está com frequência de quanto aí? Tem 6 quadrados entre um e outro, vai dar 300, 150, 175, 60. 60. Aqui, né, nesse aqui dá para ver melhor, ó. 300, 150, 100, 75, 60, né? Tá em 60, né? Às vezes o marcapasso tem umas esterésias que eles deixam o paciente tem um ritmo de 55, eles baixam um pouco a frequência para tentar manter um ritmo fisiológico do paciente, né? Então, algumas vezes o marcapasso pode baixar um pouco de 60 conforme o programa aí, né? Então, isso pode acontecer. Mas, então, tem uma espícula atrial, né? E o QRS parece estar sendo conduzido pelo sistema normal.
E aí tem essas alterações que o João falou aí. O que ele coloca aqui é que essa elevação da onda P com base larga e a base e o ápice um pouco mais côncavo. E essa inversão de onda T aqui nas inferiores, ele caracteriza como um infarto póstumo inferior, né, devido à elevação aguda da onda T, que se a gente olhar aqui não tinha, né, quase nem aparece. E a inversão de onda T aqui em AVL, em V2 aqui, ó, a T positiva, aqui já ela negativa com a inversão de T. Então ele caracteriza como um infarto ínfero posterior. É interessante, né, que aí tu vê como se fosse um tesão, né, com a base larga, né? Então a T isquêmica geralmente é uma T simétrica. Aí ela ainda não está totalmente simétrica, né? Ela está lentificada, né? Como geralmente é o início da T, né? Ela é mais lenta, mas tu já vê que ela já se arma, né? Já tem uma base bem ampla, né? E a gente tem alteração recíproca em AVL D1 lá, né? Com inversão de T. Então parece tá querendo suprar, né? Entende? Nesse caso. É com aquela característica que eu falei antes, que esse é a elevação de onda T com a inversão do segmento ST, que ainda não tem um supra, mas que corrobora com um achado do infarto devido à oclusão. Então, um caso que seria bem precoce, o paciente tinha 4 horas de dor. E interessante, né, que por isso você tem que olhar ali para saber como é que é uma T. Tu olhando essa onda T, tu pelo menos vai dizer que ela não está normal, né? Entendeu? E aí tu vai olhar e vai ver que tem alteração, né? Então aí não é um supra, mas já um alargamento da onda T. Apiculada, com uma amplitude aumentada, né? Que a gente vê aí, ó, olha o QRS tem uma amplitude baixa, né? Ali em T3, principalmente, ele tem uma T muito grande, né? Então, mais do que 5 milímetros do que o QRS, né? Então, é significativo, né? E nesse contexto, é o começo de uma isquemia ali, a onda T da hipercalemia, ela é pontiaguda, né? Bem pontiaguda, né? Ela pode ser parecida com a T do infarto, da isquemia, porque é uma T da isquemia aguda ali, é uma T simétrica, né? E ele comenta que é uma onda T simétrica e pontiaguda com a base larga, né? E a onda T da hipercalemia? A onda T da hipercalemia é bem mais alta e articulada mesmo, com mais pico em cima. Mas a base da onda T da apiculada da hipercalemia é menor do que a do infarto? Sim. Né? Tem uma base, a do infarto tem a base mais larga que a da hipercalemia. A hipercalemia é uma onda T mais pontiaguda. Eu trouxe um monte de hipercalemia que talvez não vai dar tempo, mas dá para mostrar depois. Isso, a gente pode mostrar, né, uma onda T mais pontiaguda, mas assim, quando a gente tem dúvida, pega o potássio junto. Mas aqui tinha outras alterações, tinha AVL-D1 e tinha aquela alteração em V2 ali, né? Que é aquela inversão que pode ser que uma parede, né? Uma irrigação, por exemplo, de uma coronária direita, por exemplo, né? Que leve à situação de tu ter o acometimento da parede posterior, ou próximo lateral, né? E aí tu vê uma imagem nesse meio, né? Que é um supra invertido que veio em V2. Né? Póstero inferior, como o João falou. Esse paciente com esse eletro não atendeu aos critérios de revascularização e ele tinha uma troponina de 160 e foi realizado um outro eletro depois de 90 minutos. Então, e mostra ainda as T apiculadas, sem achados de novas dessas T's que estavam apiculadas invertidas, né? Por exemplo, ele tem T invertido em V2, mas já estava. As D3 aqui ainda continua, e tem aqui em V3 uma onda T invertida também, que antes não aparecia, que pode estar correlacionada com alguma reperfusão instantânea ali, enquanto o paciente estava sendo investigado. Mas tu acha que mudou o eletro? Não, só a V3 ali, ele aborda que a inversão da onda P dele pode estar relacionada com uma reperfusão devido àquela história da oclusão dinâmica, né? Que hora pode ocluir totalmente, hora pode estar parcialmente ocluído. Sim, o QRS mudou bastante. Parece que ele estreitou. É o QRS. Era isso de faz, quando era mais negativo.
Na verdade, a VL, eu para mim, a imagem é a VL, volta no outro. E aí não tem, volta ali. É que assim, sabe o que acontece, que pode estar acontecendo aqui? Daqui a pouco, eu não sei se esse paciente não tem um marca-passo ventricular que está fazendo algum grau de fusão da estimulação do QRS, entendeu? Porque às vezes a espícula do QRS está tão pequenininha que tu não vê direito. E às vezes tu tem uma fusão do estímulo pelo marca-passo e pelo sistema de condução normal. Então, isso explicaria uma mudança do QRS, entendeu? Algum grau de fusão. E hoje em dia, nem todo marca-passo é colocado no ápice do ventrículo direito, que fica aquele QRS gigantesco bizarro, né? Você tem muitos marca-passos fisiológicos, marca-passos colocados no cérebro, né? São marca-passos que ficam colocados próximos do tecido de condução, que muitas vezes não tem QRS parecido. Então, o que mudou o eixo desse outro QRS, a gente pode ver que é isodifásico em D3. Né? Olha só, D3 ali, ó, QRS. O QRS é isodifásico em D3, volta. Isodifásico em D3, positivo, então ele tá lá em D3 em 120, né? Deve estar em 30 mais ou menos, né? O eixo do anterior lá, volta lá que o D3 é positivo. Tá? E no outro, olha só, no outro, não, né? No outro, o eixo, ele tá bem, o eixo tá um D3 normal, o eixo aí é normal, D1 e AVF positivo, tá em 0,90. E o outro, vamos ver o outro eixo, que o D3 é isodifásico, o D1 e AVF são positivos. O AVF começa onde aqui? É que é difícil saber. Aqui, ó. Uma dúvida diferente aqui, ó. Não, esse aqui esse aqui, a partir daqui é. A partir daí é VF. Tá, a partir daí é VF. Então mudou na verdade. Só mudou D3 aqui, não mudou muito o eixo, né? Mas pode ser um grau de fusão, né? Mas não parece ter sido uma grande mudança, porque o eixo está no mesmo lugar. Não pode ser uma fusãozinha. Mas, de qualquer forma, ele não comenta isso, né? Não comenta. Só, tá? E volta. Pode continuar, né? Terminar. Aí ele diz que o paciente curvou a troponina, foi para 45 mil, foi levado para a terapia de revascularização, era coronária direita, desobstruída. Ele traz um eletro, então, com a inversão de onda T aqui, que é o que ele mais aborda no estudo, né? Que mostra a revascularização com a inversão de onda T e um padrão de onda R em V2 e novas ondas Q. Onda R em V2 seria uma onda Q posterior, né? Porque o V2 não tem onda R antes, né? Ela volta. E agora começa uma R é uma onda Q invertida, né? E no outro eletro... No primeiro? Não, no último. No último esse aqui, ó. O último é esse aí. E já faz onda Q inferior, né? Isso. Onda Q inferior. Isso aí, né? Então, foi uma evolução de infarto também, né? Com onda T hiperaguda. Aí que ficou claro da gente ver, tinha alteração dinâmica, tinha um eletro e tinha também alterações recíprocas de espelho, tanto em D1 e AVL, correspondendo às emoções inferiores, quanto em D1 e V2, D1 e V2 principalmente, né? V3, que eram correspondentes ao infarto posterior, sendo visto numa parede anterior. Então era um infarto infradorsal mesmo aí, né? E que no primeiro momento pode passar batido. Mas aquela imagem do primeiro eletro, você tem que ter na cabeça que aquilo não é normal, né? O dor isso aí, né? E não necessariamente tem supra, né? Mas tem um patente diferente e tem imagens diferentes. Isso ficou claro, é isso, né? Alguma coisa mais? Eu fiquei com dúvida. Se ele não tivesse usado troponina. É que assim, normalmente, o que vai acontecer? No início, não curva, né? Quando a gente se apresenta com infarto agudo, principalmente com menos de 4, 3 horas de duração, às vezes a troponina não aumentou ainda, né? A troponina não aumentou muito, aumentou um pouquinho. Aquele washout de troponina acima de 3, 4 mil, isso é depois que, com o tempo já, né? Que tem a morte celular já, né? O negócio que o miócito libera a troponina. Por necrose. Então, às vezes, quando tu abre a artéria
antes de causar a necrose, tu não precisa ter alteração da troponina no infarto com oclusão. Mas normalmente, se já o tempo aí, acima de 3 horas, já começa a ter muito risco de ter necrose. Abaixo de 3 horas, muito provavelmente tu pode salvar sem necrose nenhuma. Acima de 3 horas, quanto mais vai ter. Então, a primeira troponina não quer dizer nada. E a segunda vai só nos mostrar a evolução. Às vezes o paciente reperfundiu, ou por cateterismo, ou por estreptokinase, ou por autoclase, ou por eletrofunção espontânea. Né? Mas, a princípio, esse caso é o infarto oclusivo, né? E que foi aberto e curvou a troponina. Né? Mas, então, ela te ajuda a mostrar que é uma necrose. Mas, nesse caso, se não tivesse a troponina muito cedo, né? Poderia não aparecer a troponina de 40 mil, poderia não aparecer uma daquele eletro, mas aqui é uma daquele, a troponina altíssima mostra que houve necrose. Né? Então, isso são vários indícios de que houve um sofrimento. Certo? É isso, João? Dúvida? Entendeu? Então, para infarto oclusivo, a troponina não importa no início. A gente vai ver, às vezes, aquele caso lá, meio 5 mil troponinas. Pessoal, vamos ver o olhar antigo, a gente vai procurar, a gente vai passar alguma coisa. E aí o CAT já está concluído, né? Várias vezes vocês veem os pacientes ali embaixo, e depois que o bem está concluído, né? E a gente vai revisar o CAT. Porque nem a gente tem comentado, e hoje em dia está se falando bastante, principalmente pelo Stephen Smith, né? Que a gente já comentou, aquele blog, que é infarto oclusivo, né? E não só infarto com supra. Então, o infarto oclusivo, a gente às vezes pode deixar passar. E 30% das vezes pode não ter supraestêsia ou não ser clara a alteração. Tá? Sobrou vários casos ainda, né? Sobrou aqui só o da hipercalemia. É esse caso aqui, ó, uma onda T, que ela tem uma base larga, mas nem tão larga, assim, do retinal crônico.